Olá, boa noite. Olá, boa noite. Que maravilha já contar com a presença de vocês. Vamos esperar só um pouquinho para a gente começar. Hoje nós vamos ter uma temática bastante interessante. Então, olha, vamos esperar aí chegando. Gente, o assunto hoje vai ser tão interessante que eu acredito que é muito importante vocês apertarem o dedo aí nesse aviãozinho, encaminhar para alguém. Pode ser que a pessoa que vai receber vai precisar dessas informações, assim como você em algum momento precisou. Isso é muito bacana, né? É uma forma da gente contribuir. Então, boa noite a todas que já estão aqui, todos que em algum momento vão assistir essa live. Hoje eu estou aqui como colaboradora da sala de recursos revista. É uma sala de recursos online que oferece um trabalho voltado para pesquisa, oferece muitos materiais que podem contribuir, como artigos científicos, pesquisas. Essa sala de recurso revista foi pensada, idealizada por uma equipe de profissionais da educação que tem como objetivo maior contribuir com nossas crianças, não só as nossas crianças com a superdotação, mas com todas as nossas crianças que necessitam do nosso olhar, que necessitam da inclusão dentro das nossas escolas. Então, essa revista, que é tão importante, ela tem como princípio equidade, igualdade, respeito, comprometimento e ética. Gente, esses profissionais são voluntários, dedicam seus momentos de folga de trabalho para fazer publicação, para estar aí pesquisando, para oferecer o melhor. Hoje, a sala de recurso revista já é conhecido por praticamente todos os atendimentos educacionais que fala sobre a superdotação e sobre as outras condições. Hoje a sala de recurso revista está não só no Brasil, mas muitos países já acessam essa revista porque tem visto o quanto ela tem contribuído. Então eu convido todos vocês a acessarem, conhecerem e poderem também estar aprendendo. Gente, hoje o nosso tema é muito bacana, porque fala quanto mais cedo, melhor. A importância de identificar as altas habilidades de superdotação. E hoje eu vou fazer uma live um pouco diferente, porque hoje eu fiz um mapa mental, porque eu não quero deixar que nada se perca hoje, que a gente realmente possa ter um momento bacana, onde a gente possa ter uma troca, onde a gente possa responder os questionamentos, onde vocês que estão aqui, quem vai ver essa live depois, possa entender a importância de se identificar a superdotação, identificar um aluno ainda na infância. E aí nós vamos começar com a pergunta, qual é a importância da identificação na infância? Aquela criança pequena. Por que nós precisamos fazer essa identificação? Por que é tão importante as escolas identificarem essas crianças? E aí eu quero falar para vocês que os estudantes, as crianças que são identificadas ainda muito pequenas, elas têm grande benefício. E lembrando que nós vamos estar muito voltado para a questão acadêmica. Porque quando essa criança ela é identificada ainda pequena, ela vai desenvolver
a sua potencialidade, mas não só isso, ela também vai aprender a ser resiliente com as demandas que a vida vai trazer. E aí você pode pensar, nossa, mas ela vai aprender isso a vida inteira. Mas quando isso não acontece na infância, nós vamos entender hoje quais são os prejuízos que essa criança pode ter. E isso é o que eu considero mais importante, né? Então, essa criança, ela aprende a ser resiliente, mas só que para ela aprender a ser resiliente e para que ela se desenvolva e para que ela realmente consiga ter resultados na vida adulta, gente, é tão impressionante porque quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu busco informações sobre a superdotação, sobre assuntos que nós falamos constantemente, eu continuo me surpreendendo cada vez mais, porque é algo que nós falamos sempre. Essa criança, ela precisa ser identificada, mas isso não é tudo. Ela precisa ser compreendida. Será que só ser compreendida é o suficiente? Também não. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser atendida, ela precisa ter as suas necessidades acadêmicas, suas necessidades de aprendizagens atendidas. E aí é muito importante, eu vou estar com o meu mapa mental aqui, porque eu não quero perder meu foco. E aí, o que precisa ser feito? Olha só, no momento que nós identificamos, porque muitas vezes o que a gente pensa? Identifiquei meu filho, fiz a avaliação, agora eu confirmei a superdotação. Muito bem, então eu posso achar que fez tudo. Mas na verdade esse é apenas um começo, né, dessa longa caminhada que nós vamos ter com essa criança. Então, importante acompanhar o desenvolvimento desse aluno. E aí eu vou falar muito sobre o aluno, porque nós estamos olhando para dentro da escola, para esse aluno no ambiente escolar. Então, ele precisa de quê? Ele precisa ser acompanhado. Acompanhado todo o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento precisa ser olhado dentro dessa escola, precisa ser acompanhado. Outro ponto importante, só acompanhar o desenvolvimento, olhar como ele está, se ele está se desenvolvendo bem ou não, é o suficiente? Não. Ele precisa de ser compreendido e ter suas necessidades atendidas. De que forma? Gente, olha só, é tão interessante a gente entender que essa criança superdotada, ela precisa de um currículo adaptado a ela, de forma que ela tenha desafios que não seja além do seu potencial, mas compatíveis com o seu potencial. E aí é muito interessante porque quando isso não acontece, essa criança, ela pode apresentar problemas. E nós já sabemos disso, mas eu quero pontuar hoje quais são esses problemas para a gente conseguir entender como é importante não deixarmos, mas ele só tem 2 anos e meio, né? Porque o primeiro momento, quando você percebe que seu filho pequeno, ele apresenta nível de precocidade, você observa que às vezes com 2 anos ou até antes ele já sabe números, ele já sabe letras, ele já consegue, muitas vezes já está lendo palavras, ou você percebe que ele tem um olhar diferente, já busca assuntos que você percebe, não, foge do normal. Então é um nível de precocidade. Nós não vamos só observar esses comportamentos, mas nós vamos ter ações para beneficiar o desenvolvimento do nosso filho. E aí, aos 2 anos e 6 meses, já é possível fazer a primeira avaliação, para confirmar esses indicadores. Muitas mães me perguntam, Socorro, eu posso deixar para avaliar só quando ele tiver 8 anos, 9 anos? Gente, é uma questão de decisão da família.
Mas o que que a literatura diz? O que que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que quanto mais cedo essa criança foi identificada, mais possibilidade nós temos de trabalhar com essa criança para que ela cresça de forma ajustada emocionalmente, suas necessidades atendidas, essas crianças tenham condições de usar o seu potencial, de fazer com que esse potencial tanto beneficie, para que ele seja feliz, para que ele se conheça, para que ele realmente tenha condições de usar também esse seu talento para beneficiar a nossa comunidade, que nós precisamos tanto. E quando eu falo nossa comunidade, é de um modo geral, não só, né, o local que nós estamos. E aí, olha só, principais dificuldades afetivas enfrentadas pelo aluno. E aí nós sabemos que essas dificuldades, elas são reais. Nós que temos filhos com superdotação, nós sabemos que os nossos filhos apresentam realmente, e não são todos, né? Nós não podemos considerar que são todos, mas apresentam dificuldades de alguma forma. E aí, olha só, uma coisa importante também para a gente entender, não é a criança com superdotação, ela não é diferente das demais crianças, e ela pode, né, não apresentar nenhum problema. Mas o que que diferencia? Ela não tem diferença de uma criança considerada, né, que não tem a superdotação. O que que diferencia essa criança para que ela precise de um atendimento, de um cuidado especial, de um atendimento especializado? E esse atendimento, ele precisa acontecer não só fora da sala de aula do ensino regular, mas ele precisa acontecer no ensino regular, e ele também precisa acontecer na sala de recursos, né? Então, olha só, a falta desse ajustamento, gente, pode levar essa criança a problemas, os principais problemas que trazem realmente questões como, por exemplo, vulnerabilidade para depressão, para ansiedade. Eu faço questão de fazer essa leitura de todos aqui para eu não deixar nenhum. Então, olha só, mesmo não tendo evidência de que o superdotado ele pode apresentar problemas ou não, a gente precisa entender que ele tem um diferencial e que estar numa escola que tem um currículo adequado às suas necessidades faz uma grande diferença. Então, olha só, os índices de mau ajustamento social e delinquência acontece quando essa criança ela não tem as possibilidades adequadas. Ela pode apresentar diversos problemas, como, por exemplo, depressão, ansiedade, esse perfeccionismo. Ele pode apresentar subrendimento escolar, ou seja, tirar notas abaixo daquilo que ele tem um potencial, que nós sabemos. E cada uma dessas situações, desses problemas, nós podemos trabalhar com essa criança desde pequeno, para que esses problemas, eles sejam minimizados, ou na verdade a gente consiga manter o nosso filho de uma forma e esse aluno de uma forma equilibrada. Então, olha só, o que que diferencia então o aluno com altas habilidades do aluno que não tem as altas habilidades? O aluno que tem as altas habilidades necessita de atendimento especial, de uma aprendizagem. As necessidades são voltadas para o nível de aprendizagem, para o que vai ser trabalhado, para essa necessidade de aprendizagem que ele tem. E olha só, e as características cognitivas e socioafetivas? Gente, nós precisamos olhar para essa criança, porque tanto no aspecto acadêmico, nas necessidades especiais de aprendizagem, como também nos aspectos socioafetivos, a criança com superdotação, ela apresenta um diferencial.
E aí, é exatamente aí que quando as necessidades dessas crianças não são atendidas, podem, e aí não são todas as crianças, mas algumas crianças podem apresentar problemas, que é exatamente o que nós podemos trabalhar desde muito pequeno com essa criança para evitar ou para desenvolver essa criança a tal ponto que nós consigamos manter uma maneira dela ter um equilíbrio, onde ela esteja equilibrada emocionalmente, onde ela consiga se reconhecer, entender a importância do seu potencial, saber lidar com essa potencialidade. Se nós entendermos que é importante, desde muito cedo, o nosso filho, o nosso aluno entender que ele é uma criança diferente, não melhor nem pior que nenhuma outra, mas diferente, e nós compreendermos isso, apoiarmos e ajudarmos ele no que ele precisa, com certeza essa criança vai crescer diferente. O que nós temos assim na prática hoje é aquele adolescente que não teve as oportunidades de um atendimento especializado dentro da sala de aula e também no atendimento especial, educacional especializado. Esse adolescente hoje apresenta muitos problemas. Alguns se recusam a ir para a escola, alguns com depressão, alguns já tentaram até suicídio, que é algo que não é divulgado, mas é real e nós sabemos disso. Então, são esses cuidados que nós precisamos ter e já não só saber, mas já ter ação para evitar. E aí, olha só. Então, existem duas causas, né? Existem duas causas que podem provocar todos esses problemas. E uma delas é ambiental e o outro é individual. Então, olha só, essa criança ela pode ter um desequilíbrio, eu vou falar dessa forma, e isso pode ser causado pelas questões ambientais e também por fatores individuais. Então, eu vou pontuar os fatores ambientais para que a gente possa compreender e também entender o que nós podemos fazer dentro desse ambiente para favorecer o bem-estar dessa criança. Deixa eu só olhar essa. Olha só, o ambiental, né? Estão relacionados ao quê? As experiências que a criança tem dentro do ambiente escolar. Se essa criança, ela tá na escola, ela vai para a escola, mas ela não recebe os desafios compatíveis com o seu potencial, esse currículo não é adequado a ela, essa criança, ela pode apresentar alguns problemas que nós vamos pontuar também. Então, o primeiro problema, ele pode ser causado dentro do ambiente escolar, se o currículo não estiver adaptado a ele. Por isso que nós não podemos, gente, achar, a escola eu não vou buscar a escola, eu não vou buscar ajuda, eu não vou procurar a escola, eu não vou dizer como meu filho se encontra, qual é o nível de insatisfação, como ele tem se comportado quando sai para a escola ou quando ele volta, porque eu quero manter, eu não quero levar problemas, como eu costumo ouvir, eu não quero ser aquela mãe chata. Só que a escola muitas vezes precisa desse nosso apoio como mãe, de ir lá e dizer, olha, meu filho vem para a escola chorando, ele está insatisfeito para vir para a escola, ele não quer voltar. E então vamos encontrar, vamos descobrir qual é a causa, porque esse é o ambiente de sala de aula, o ambiente escolar, é um dos ambientes que pode trazer problemas para essa criança. E qual é o problema? Falta de ajustamento no currículo, desafios compatíveis com o potencial dele. Vamos lá. Outro ponto importante, por quê? Porque ele precisa, gente, de desafios. Ele precisa se sentir estimulado. Se esse currículo não oferece estímulo, se esse currículo não desafia, se esse currículo não traz para ele
nada que estimule ele estar voltando todo dia, porque ele não entende o que ele está fazendo ali, que ele não está aprendendo. Eu ouvindo algumas crianças, elas falam exatamente isso. Não faz sentido eu estar dentro da sala e a professora, ela ensina a mesma coisa. Foi muito interessante isso que uma criança me falou. Ela ensina a mesma coisa, eu vejo o mesmo conteúdo no caderno, no livro, e ela escreve no quadro e ela passa vídeo. Olha só, ele vê a repetição no caderno, ele vê a repetição no livro, ele vê a repetição nos vídeos, e aí a professora ainda pede para ele escrever. E aí eu expliquei para ele que algumas crianças precisam dessa repetição, mas que a nossa criança com a superdotação, ela não precisa dessa repetição, e por isso ela não tolera essa repetição, essa rotina que nós temos. E aí o professor, muitas vezes, não conseguiu ainda perceber. Se nós, como mães, colaborarmos levando essa informação, a gente vai estar ajudando o professor ter esse olhar e a nossa criança ser bem atendida. E aí, gente, é importante a gente entender, na verdade eu vou falar uma outra coisa que eu ia falar, olha que interessante essa situação desse aluno. Se fosse uma criança, vamos dizer que uma criança normal, eu digo uma criança que não tem a superdotação, essa criança, ela iria perceber essa repetição? Às vezes não, pode ser que sim, mas é muito difícil. Ele pontuou, olha, tia Socorro, eu vejo a repetição no livro, no caderno, ela põe no quadro e eu ainda assisto vídeo e o assunto é o mesmo. Consegue entender? E ele conseguiu identificar que não faz sentido. E ele conseguiu identificar também que muitas vezes o mesmo conteúdo estava de forma diferente, mas era o mesmo. Então, ele não tolera isso. Esse é um dos problemas que a criança pode começar a apresentar, que é a rejeição pela escola por não estar se sentindo satisfeita com o que está sendo trabalhado. Tudo bem aí, meninas? Vamos lá. Outro problema que pode acontecer é da criança, ela vai se isolar. Por que ela vai se isolar? Muitas vezes a gente fala, nossa, a criança, o aluno com superdotação, ele já é uma criança que se isola naturalmente. E aí a gente tem que entender que existem razões para isso. Muitas vezes ele se isola das outras crianças porque os assuntos não são pertinentes, porque ele não gosta daquele tipo de brincadeira, porque o que está sendo discutido no recreio, ou o que está sendo a maneira das brincadeiras, ou outras situações não estão agradando. Então ele se isola, ele prefere se isolar. Muitas vezes também com medo da rejeição. Ele tem medo de se sentir rejeitado, ele não quer se sentir rejeitado, ele não quer que as outras crianças percebam ele como diferente. Então, porque nesse momento eu considero também que é tão importante, gente, a gente entender que manter uma relação muito próxima, um diálogo com o filho é muito importante. Porque isso pode ficar guardado com ele, mas se você tem uma conexão muito forte com ele, você é aquela mãe que escuta, que valida, que está o tempo todo ouvindo, mostrando compreensão e apoio, ele vai trazer isso para você. E se ele traz isso para você, é uma forma de você ajudá-lo, né? É uma forma que nós temos de ajudar. Porque se nós falarmos o que nós estamos sentindo, a gente consegue ter ajuda. Mas ele tem uma tendência a guardar, muitas vezes, né? Ele guarda isso e aí pode se tornar um problema ainda maior. E aí, olha só, outro problema que pode ser causado pelo ambiente. Essa criança, muitas vezes, eles preferem tirar uma nota, né? Eles não querem aparecer, eles não querem ser aquele aluno que tira sempre a melhor nota, que se diferencia dos colegas, porque os outros não tiram notas tão boas quanto a nota que ele tira. Então, ele começa a não querer se mostrar, a não querer mostrar o seu potencial.
E olha só, quando esse aluno ele é identificado muito cedo, que ele entende sobre esse potencial que ele tem, que ele entende que ele é diferente, que ele entende que pode ser que outras crianças não aprendam da forma que ele aprende, que ele entende que ele aprende rápido, que ele percebe de uma forma diferente situações, ele vai aprender a lidar com tudo isso. Aí você pode falar, socorro, mas ele é tão pequenininho, mas na nossa maneira de falar, usando e compreendendo e usando o nível de linguagem acessível a ele, ele vai entender. Filho, você é diferente, você aprende rápido, coleguinha, não. E aí, isso também não é o mais importante, só ele aprender como ele é, mas ele também aprender como ele é, entender que por isso ele vai receber atividade diferenciada dentro da sala de aula. Porque vocês sabiam que algumas crianças não aceitam receber atividade diferenciada porque não querem se sentir diferentes. Não querem se sentir diferentes das demais crianças. Gente, é trazer consciência para os nossos filhos desde muito cedo. Né? É mostrar para eles que eles precisam entender algumas questões sobre ele que diz respeito a quem ele é. E somos nós, professores, né? Nós, mães, que podemos contribuir com essa criança. Entende? Ajudando ele a se conhecer melhor. Para que ele possa aprender a lidar desde muito cedo com seus comportamentos, com a sua potencialidade, com o seu jeito diferente, né, de viver, que é isso que acontece. E aí, vamos continuar. Eu agora vou falar para vocês, então... e tem outro ponto muito importante. Ainda bem que eu fiz esse mapa mental, né, para que eu não pudesse esquecer nada. E olha só, um ponto que eu considero também muito importante e que a literatura traz como um dos fatores ambientais que também pode trazer problemas para a criança com altas habilidades de superdotação. É o ambiente familiar. Gente, eu sempre falo desse ambiente familiar. São dois ambientes muito importantes e nós sabemos disso. A criança na nossa casa, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter confiança, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa realmente saber que ali é o porto seguro dela. Porque você imagina que ela vai enfrentar muitas situações na escola, vamos dizer, quem vai para os ambientes religiosos, onde essa criança vai, muitas vezes ela não é compreendida, inclusive pelos nossos familiares. Então, é importante que essa criança, ela se conheça e que esse ambiente familiar seja um ambiente que venha fortalecer essa criança. Como, socorro, que eu vou fortalecer meu filho? Primeiro, você precisa compreendê-lo. Você precisa saber como ele é, quais são os seus comportamentos, por que pode ser que em alguns momentos ele está muito tranquilo, pode ser que em outros momentos essa intensidade emocional é muito grande, por que muitas vezes ele chora, que você fala, meu Deus, ele está chorando, eu não estou vendo o porquê, mas sempre tem o porquê. O que nós precisamos fazer é aprender a olhar qual foi o gatilho, o que aconteceu. O que aconteceu minutos antes? O que está acontecendo para que essa criança tenha de repente mudado? Pode ser o teu tom de voz, pode ser o teu olhar, pode ser até a altura de um som, pode ser o clima, pode ser muito frio, Gente, ele sente tudo de uma forma muito intensa. Pode ser uma roupa que ele vestiu e está com uma etiqueta e está incomodando. Pode ser o tecido de uma roupa. Então, é você entender que o seu filho, ele é uma criança especial. E nós precisamos olhar para ele e não só olhar, mas também buscar atender essas necessidades. Trazer um ambiente familiar respeitoso, harmonioso.
Eu sei que entre casais, gente, nós, de um modo geral, nós não temos as mesmas opiniões, nós não temos os mesmos pontos de vista. Mas é importante que os casais procurem resolver algumas questões sem a presença da criança, sabe? Às vezes não é fácil se segurar, mas você pode fazer um esforço e pensar intencionalmente nesse momento, eu vou esperar para resolver isso mais tarde, porque a maneira como eu vou falar agora vai interferir no equilíbrio do meu filho, vai interferir na maneira como ele vai para a cama dormir, com os sonhos que ele vai ter, se ele vai ter um sono tranquilo ou não. Entende? Eu quero que o meu filho realmente cresça de uma forma equilibrada. Nós não podemos também colocar essa responsabilidade só sobre a escola. Nós também, o nosso ambiente familiar, ele é um ambiente que pode favorecer esse ajustamento do nosso filho emocional, mas ele também pode favorecer um desequilíbrio. E isso depende da maneira como o nosso ambiente se encontra. Ele é seguro? Como é que você tem agido com seu filho? O que você tem falado para ele? Será que você tem cobrado excessivamente? Será que você tem exigido dele algo que ele ainda não tem habilidades para te entregar? Será que você tem cobrado dele atividades perfeitas, uma coordenação motora totalmente desenvolvidas, tarefas perfeitas, notas todas, né, vamos dizer, nota 10? Gente, é hora da gente fazer uma avaliação. O nosso objetivo aqui não é só trazer o conteúdo, porque isso vocês podem pesquisar. O nosso objetivo é que a gente possa refletir sobre as nossas ações. É que a gente possa, nesse momento, parar e pensar, eu, como mãe, estou contribuindo para o desenvolvimento acadêmico do meu filho e também emocional? As atitudes que eu tenho com meu filho são favorecedoras? Eu tenho agido intencionalmente com ele? O que eu tenho feito? Será que eu tenho apontado o dedo o tempo todo para os outros profissionais e tenho esquecido do meu papel como mãe? E olha, não tem nenhum julgamento na nossa fala, não tem nenhum julgamento na minha fala, gente. É realmente uma busca para que a gente reflita sobre isso. É a gente entender o nosso papel como família. É entendermos que se nós fortalecermos o nosso filho no ambiente familiar, ele vai chegar lá fora preparado. Se ele se sentir pertencente na sua casa, ele vai para o ambiente escolar e por mais que as coisas estejam desafiadoras, ele vai se sentir parte, porque ele vai se sentir amado, ele vai se sentir merecedor de participar dos trabalhos, ele vai se sentir capaz. Então você tem que levar para ele esse sentimento para que ele entenda de capacidade, de merecimento, de pertencimento. Eu sou capaz, eu posso todas as coisas, eu aprendo e eu posso colaborar, eu posso participar, eu tenho como contribuir. Isso é algo que nós ensinamos em casa, sabe? Nós podemos contribuir, a escola também, mas nós podemos contribuir. E aí, gente, vamos então pensar sobre as causas individuais, né? Olha, nós temos dois fatores que podem trazer problemas para os nossos filhos: fatores ambientais e fatores individuais. Então, vamos trazer agora quais são as causas dos fatores individuais. Lembrando que a importância da identificação ainda pequeno é para que nós possamos trabalhar com os nossos filhos, é que a escola possa trabalhar com eles para que eles não desenvolvam ou para que esses problemas sejam minimizados. Entende? Então, é nesse sentido, é que ele tenha as suas necessidades atendidas, que ele seja compreendido, que ele seja apoiado, e se ele tem tudo isso, se ele se sente amado, pertencente, se ele se sente capaz, se ele sabe que errar tá tudo bem,
que ele pode errar sim, e que através daquele erro ele pode descobrir uma forma de não fazer daquela maneira, mas que não seja algo que ele não possa voltar atrás e arrumar e consertar como a gente consegue fazer. Então, é esse o objetivo, é que a gente identifique o mais cedo possível para que a gente possa favorecer o desenvolvimento de uma forma harmoniosa. Vamos lá então para as causas individuais. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa admitir algumas coisas. Eu, como uma TDAH, bem assim que vocês estão vendo a minha inquietação, né? Então, assim, eu entendi que eu já desenvolvi muitas estratégias, sabe? Para lidar com a minha inquietação, com a minha agitação, com o meu... Também, além do mais, ainda sou muito dominante, então ainda é outra coisa. E aí eu falei, gente, muitas vezes eu tenho coisas que eu quero dizer e aí eu não trago nada, mas agora eu entendi que como uma boa TDAH eu preciso de um mapa mental. E depois vocês me falem aí se eu estou conseguindo dar uma sequência melhor sem pular tanta coisa. Pode falar, gente, isso ajuda, tá? Nós estamos aqui para crescer juntas. A gente está aqui para avançar juntas, para ajudar os nossos filhos, os nossos alunos. Ninguém se desenvolve sozinha. Por isso que muitas mães perguntam assim, por que não existe uma escola só para o superdotado? Porque ele precisa aprender a conviver com as diferenças, ele precisa aprender a conviver com o outro, ele não vai viver no mundo só com o superdotado. Ele vai para uma sociedade, ele vai para os ambientes e esses ambientes vão ter pessoas que não têm o mesmo potencial que eles. Então eles precisam aprender a lidar com essas diferenças e esse é um dos motivos, né? Então vamos para as causas individuais. As causas individuais que estão relacionadas ao estado psicológico. Olha só. Nós vimos as causas ambientais, agora as causas individuais é aquilo que está com cada um, que pode ser que tenha crianças com superdotação que não apresente nenhuma dessas situações que eu vou citar aqui para vocês, nenhum desses fatores. Então, olha só, obrigada, querida, eu fico muito feliz de saber que você, de alguma forma, está sendo alcançada. É esse o meu objetivo. Então, olha só, estado psicológico do aluno. Então, ele pode apresentar, entendam bem, eu não estou assegurando que ele vai apresentar, mas ele pode apresentar depressão, ele pode apresentar ansiedade, ele pode apresentar perfeccionismo, ele pode apresentar baixa autoestima, ele pode apresentar rebeldia, ele pode apresentar irritabilidade, ele pode apresentar não conformismo, raiva. E aí isso é só uma criança com a superdotação? Não, outras crianças podem apresentar, mas as nossas crianças, elas podem apresentar de uma forma até mais intensa, gente. Olha só, uma criança que não está satisfeita com o ambiente escolar, que ela não consegue estar lá, feliz, fazendo aquilo que ela gosta, tendo os desafios necessários, ela chega no ambiente familiar, também não acolhe, também não apoia. Essa criança, ela pode apresentar problemas que aí nós vamos ter, como diz, remediar e não prevenir. E quando nós pensamos e entendemos a importância da identificação mais cedo, nós podemos trabalhar para que essa criança não apresente esses problemas. Entende? Então, olha só, essas questões, quando ela não chegou ainda na nossa realidade, a gente acha que é algo muito simples.
mas no dia a dia, atendendo crianças, atendendo famílias, a gente vê como é sofrido para uma mãe. E eu sei que vocês conseguem entender isso. Uma criança com depressão, uma criança que não quer sair do quarto, uma criança que se recusa, criança adolescente, que chega na adolescência, se recusa a ir para a escola, entende que não faz sentido mais viver. E essa criança tem uma justificativa que quando você escuta, você consegue até achar que ele tem realmente razão daquilo que ele está colocando. Gente, a identificação ainda na infância, ela pode contribuir de uma forma muito significativa para que a gente ajude os nossos filhos e o nosso aluno a ter uma saúde emocional boa, equilibrada, que ele não venha sofrer com tudo isso, que ele não venha, se revoltar a ponto de apresentar mau comportamento, e tudo isso reflete na aprendizagem. A depressão reflete no desenvolvimento do potencial, a ansiedade, o perfeccionismo, a autoestima, a rebeldia. Muitas vezes ele tem potencial, mas ele se recusa a fazer o que precisa ser feito, ele se recusa a responder uma prova, ele se recusa a ir para a escola, ele se recusa a fazer as atividades. Tudo isso reflete na aprendizagem, no desenvolvimento do potencial dele. E olha, eu costumo falar assim, que quando a criança é muito pequena, nós como mães, nós conseguimos pegar no bracinho dela, levar para a escola muitas vezes até sem ela querer. Nós conseguimos assim direcionar ela, fazer coisas que muitas vezes elas não querem, mas elas fazem, porque nós estamos ali, com o nosso, não sei se eu vou dizer, a autoridade de mãe, conduzindo aquela criança. Só que chega uma hora que nós não temos esse poder. E principalmente quando chega na adolescência, nós sabemos das mudanças que acontecem. E essas mudanças, elas se acentuam muito mais na adolescência. E aí é aquele momento que muitas vezes os pais não conseguem fazer com que essa criança continue sendo segurada pela mão e indo para os ambientes que nós consideramos que é um lugar de desenvolvimento que vai contribuir com os nossos filhos, e alunos. Então, gente, é entender que essa identificação, ela é importante. E eu quero dizer para vocês que existe também outras situações, outros fatores que também podem causar problemas. Como, por exemplo, transtorno de aprendizagem. A nossa criança tem a dupla excepcionalidade, pode ter a superdotação, e aí seu filho está exatamente assim, É isso que acontece, porque quando a gente não consegue levar essa criança dentro de um processo de desenvolvimento harmônico, em algum momento ele mostra um comportamento indesejado. Gente, na experiência na sala de recursos, me recordei agora de um aluno que nós acompanhamos, a equipe, que era uma criança, quando ela chegou com 5 anos, e olha, 5 anos, e ela já chegou porque a família já estava com problemas com essa criança já se cortava, essa criança já fugia de casa, e aí na época nós conseguimos detectar onde que o problema estava acontecendo, nós precisamos buscar um ajustamento na família e também no ambiente escolar. E o atendimento da sala de recursos, ele foi tão importante para essa criança que hoje ele está assim, com desenvolvimento normal, fazendo, produzindo, de uma forma extraordinária. E a gente tem certeza que se essa criança não tivesse sido naquele momento identificada, que se essa criança naquele momento não tivesse sido acolhida pelos profissionais, se a escola não tivesse oferecido os desafios necessários
e a sala de recurso e a família entendido que precisava de um ambiente adequado, saudável, harmônico, essa criança hoje não estaria como ela está. Um adolescente saudável, produzindo, independente, produzindo, fazendo produtos e ajudando outras pessoas. Entende? Então, muitas vezes, esses comportamentos, eles aparecem quando a criança ainda é muito pequena, mas às vezes é na adolescência. Ou então, já na vida adulta. Sabe? Aquela pessoa altamente inteligente, mas que não mostra, mas que não aproveita esse potencial, inicia, não conclui, às vezes se envolve com bebida, às vezes se envolve com outros produtos ainda que ainda são piores, entra nas drogas, entra para a marginalidade. É real isso. Então, a identificação na hora certa é o que nós precisamos fazer para evitar, para procurar de uma forma saudável, levar o nosso filho a ter um desenvolvimento harmônico. E aí ele também existe, né, crianças que têm o déficit de atenção, alguns a hiperatividade. Então, outros fatores também podem contribuir. E aí, gente, o importante é a gente entender que quando nós compreendemos, quando nós tomamos consciência da importância dessa identificação, de compreendermos e conduzirmos da melhor forma o nosso filho, o nosso aluno, nós estamos contribuindo para que ele cresça de forma saudável, de forma equilibrada. Ele precisa se conhecer, ele precisa entender quem ele é, ele precisa entender por que ele se comporta, por que ele sente, por que ele age, por que ele tem tanta sede do conhecimento, por que ele questiona tanto, por que às vezes ele é tão crítico, é tão irônico. E quando ele entende isso, ele vai ajustando, porque você pode contribuir. Né? Nós podemos contribuir como mãe, a escola pode contribuir. Gente, eu acho que já tem 1 hora. Como é que nós estamos de hora? Tem 12 minutos. Então, olha só para finalizar, né? Então, eu gostaria, assim, de, né, fazer essa reflexão com vocês e comigo também nesse momento, não, né? Porque eu também sou mãe, para que a gente possa pensar sobre isso, para que a gente possa entender que essa avaliação é importante, que essa identificação é importante. E aí, quero convidar vocês a buscarem, né, entrarem lá na sala, sala de recurso revista, buscar informações, muitos artigos, tem lives salvas, os profissionais são altamente capacitados, especializados, envolvidos, comprometidos com essa causa da superdotação e também com as outras condições. Então, quando ele entende, né, quando ele aprende desde cedo a lidar melhor com seus comportamentos, gente, nós ajudamos nossos filhos a serem mais felizes, né? Nós ajudamos eles a serem mais felizes, porque no fundo o que nós queremos é ver os nossos filhos felizes, fazendo aquilo que eles gostam de fazer, né? Agindo, colaborando, apoiando, contribuindo, mas essencialmente sendo felizes. E para que eles sejam felizes, eles precisam estar bem. Então, olha só, entrem lá na revista, busquem informações, né? Essa live ela vai ficar salva lá na revista, ela vai ficar salva também no meu perfil. Vocês podem, se vocês considerarem que contribuiu com você, talvez encaminhar para alguém, talvez marcar alguém. O nosso objetivo é realmente favorecer o desenvolvimento, levar informações para que essas crianças vivam cada vez melhores, para que elas realmente possam ser incluídas e não só colocadas dentro das escolas, e não só
estar dentro de uma casa, mas que não esteja dentro de um lar. Consegue entender essa diferença? Entende? Que ela vá para os ambientes, mas que ela se sinta parte dos ambientes, que ela se sinta merecedora, que ela se sinta capaz. E tudo isso, gente, nós fazemos e nós contribuímos se nós começarmos desde muito cedo. Então comece a observar os comportamentos do seu filho. Veja se já não está na hora de fazer, né, uma avaliação ou a confirmação desses comportamentos. Né? Então você tem espaços, né, lugares para você buscar essas informações. Eu não sei se eu falei no início da live, né, mas eu sou também uma colaboradora da revista, então eu vou estar colocando, né, tanto o que for no meu perfil, as lives vão estar também na revista, e aí o nosso objetivo é esse, contribuir. Eu quero dizer para vocês que são trabalho de profissionais que fazem isso de forma voluntária e fazem com muito amor, gente, no horário fora do horário de trabalho, naquele horáriozinho de almoço, no horário de folga. Então eu penso que nós precisamos valorizar esses profissionais, né? A gente precisa estar ali contribuindo com a nossa presença, apoiando, compartilhando. E é isso. Então eu gostaria assim de agradecer a presença de vocês. É uma honra muito grande contar, né, vocês pararem as suas atividades e estarem aqui conosco. Eu me sinto realmente assim honrada. E eu quero dizer para vocês que o meu desejo como mãe, como profissional, que busca cada dia mais conhecer sobre a superdotação, é que a gente avance cada vez mais. Então, a Sala de Recurso Revista, eu sempre coloco o link no meu Instagram. Quando eu salvar essa live, eu vou deixar lá e você pode entrar. Gente, tem muita coisa bacana. Vai lá e olha, tá bom? Então eu quero deixar o meu abraço, quero dizer para vocês como a última fala da noite. Olha, a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer muitas coisas. Mas se os nossos filhos não conseguirem se sentir amados efetivamente, de nada vale a pena. Então, eu não quero que vocês entendam o que eu vou falar como algo que a gente escuta todos os dias. Todo dia fala sobre o amor. Mas o amor é a base, é aquilo que vai sustentar, é aquilo que vai trazer segurança para o seu filho, é aquilo que vai fazer com que ele saia e seja ousado. Eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vou dizer, gente, eu considero que muitas coisas que eu consegui fazer e que eu faço na minha vida foi pelo amor que eu sinto que o meu pai me deu. Eu convivi pouco tempo com ele, mas eu sinto que a ousadia, que assim, a coragem que eu tenho de fazer muitas coisas e fiz, e eu sinto que é aquele amor que me impulsiona. Então ame seu filho intencionalmente, procure entender como ele se sente amado por você, senão não vale a pena, senão não vale a pena. Ele precisa sair fortalecido de dentro da sua casa, para quando ele chegar na escola, ele chegar forte, ele saber lidar com as demandas, ele saber lidar com muitas vezes com a incompreensão, talvez com a exclusão, talvez com aquela criança que não quer brincar com ele, mas ele vai falar, eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sou amado, eu sei que eu pertenço, então por isso eu vou estar aqui e vou estar inteiro. Entende? Então que o seu amor consiga alcançar de forma assim extraordinária o coração dos seus filhos. E eu quero agradecer pela sua presença aqui. E aí eu acredito que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Tudo bem? Beijo, gente!